Nós vamos respirar bem profundamente. E nesse instante, buscar sintonia com todos os guardiões, formando uma tela de proteção no nosso lar. E vamos buscar a expansão dos nossos sentimentos e da nossa consciência, para que possamos nos sintonizar com Ruiz, Maria Amélia, Eliamar, Cintia e Cássio, e que eles nos levem até o Hospital Santa Cruz, onde vamos nos unir a todos os espíritos que estudam junto conosco, para que assim possamos ter a expansão da nossa consciência e dos nossos sentimentos, trazendo a maturidade que necessitamos. Que seja uma tarde de muita fraternidade, com equilíbrio e paz. Graças a Deus, graças a Jesus. Vibriões ou vermes humanos, como são denominados nos vales da maldade, são espíritos que perderam a forma perispiritual e mental, tornando-se similares a larvas gigantes, que em quase nada recordam os seres humanos. Algo mais? Eu marquei a continuação. Então tá. Na maioria dos casos, não reencarnam há centenas de anos e estão desconectados das sensações típicas dos humanos. Não têm fome, sede, tato, olfato, visão e audição. No entanto, ao contato com o corpo físico dos médiuns, conseguem por alguns minutos recobrar parcialmente tais sentidos. É possível perceber, em alguns casos, quando em incorporação mediúnica, sentem necessidade de água para se alimentar. Eu marquei, porque ontem nós falamos, na aula passada, nós falamos sobre isso, não foi? A gente já estava conversando, né? Então, se eles ficam completamente, não têm vontade própria, são os outros espíritos que encaminham ele, os espíritos. Eles são alienados, né? Então eles são utilizados pelos outros espíritos do Vale da Maldade. E colocam ele aonde que eles querem que eles fiquem. Ah, sim. Mas nesse caso ele está falando já do tratamento desses espíritos. Então eles colocam em contato com o médium e aí eles sofrem a influência da organização do espírito encarnado. E sofrendo essa influência, eles voltam a começar a aprender novamente todos esses sentidos. Eles vão buscando novamente é isso aí. as sensações. E aí eles começam a se recompor para, em determinado momento, poder reencarnar novamente. Mas o Sérgio, é isso mesmo. Vai demorar bastante, mas... Vai. Mas lembrando do que nós estamos falando, sobre a falta de médiuns que se dedicam a fazer esse tipo de trabalho, né? É isso aí. Porque queira ou não queira, o médium ele vai acabar sentindo um pouco do mal-estar da aproximação de um espírito desse, né? É um mal-estar momentâneo, né? Depois que acaba a incorporação, isso dependendo, né, do estado do médium, ele depende muito do trabalho, né? Praticamente imediatamente some, vai uns 15, 30 segundos depois já some, né? Não. Dependendo do estado do médium. Assim, tudo depende muito do trabalho, como que é coordenado, todas essas coisas, né? Algo mais? Eu quero dizer que não é que você não vai ficar de um dia para o outro sentindo mal, né? E se ficar é por causa que o médium tem dificuldades. Depende tudo do médium. Aí é um médium que segurou toda essa energia. Mas nos trabalhos que a gente realiza, é por isso que a gente sempre pergunta se está tudo bem no final do trabalho, justamente para que, se não estiver bem, a gente possa fazer a limpeza e tirar toda essa sensação que foi energia densa, né? Mas principalmente, é aí onde que a gente vê que o médium precisa manter o seu controle.
Ele só está trabalhando, ele só está fazendo uma doação. Não é para ele ter um nível de envolvimento tal que ele estraga essa desarmonia. Ele precisa ter esse controle com ele. E esse controle é só dele. Não é de dirigente. Algo mais? Eu tinha marcado, mas acho que a gente já falou na página anterior. Mais abaixo fala: os vibriões são espíritos muito comprometidos com a barbárie do poder e são usados pelos senhores da perversidade como motores de sustentação vibratória para alimentar os sentimentos humanos envolvidos na teia do poderio. Quando alojados em ambiente de disputa e ilusão, seu tônus mental cria um circuito hipnótico em ondas de longo alcance. Então, eles utilizam esses vibriões aí também é para essa parte do poder, né? Já tínhamos falado, acho que na página anterior a gente já tinha comentado sobre isso. Tinha comentado, Isso. né? Aí alimentam-se da energia radiante da posse e emite em campo, em ressonância, que adoece emocionalmente grupos e contaminam ambientes. Então a gente começa a compreender como os ambientes são contaminados. E aí eles falam, né? Os lugares. Os lugares, né, que eles já os encontramos em resgates em fóruns de justiça, centros da política, grupos de guerrilheiros, organizações fundamentalistas, mansões de gananciosos, instituições de militarismo, entidades religiosas que visam ao lucro, empresas com fins espúrios de lavagem de propriedades ilícitas, hospitais psiquiátricos, penitenciárias e lugares que acolhem o mal e a ilicitude com forma de vida. Então a gente já consegue compreender o que acontece no mundo. A contaminação, né? E o que vem acontecendo com essa explosão de extremismo, né, que a gente está vendo em todo o planeta, já sabe de onde que vem toda essa estimulação, né? E é por isso que, assim, a neutralidade, a gente se manter neutra, o orar e vigiar. Se a gente não tiver esse orar e vigiar, a gente vai cair. Porque ou a gente vai cair pelo nosso ego, ou a gente vai cair pela vaidade do outro lado. E se a gente se mantiver no equilíbrio, tá tudo certo. Essa é a nossa grande tarefa. Se manter no equilíbrio, nem de um lado, nem de outro. Porque os dois lados são errados. Os dois extremos, né? Os dois extremos. Nem tanto ao mar, né? Nem tanto à terra. No equilíbrio. No equilíbrio. No equilíbrio. Ter consciência, né? Saber analisar as coisas, saber pensar. Ter pensamento próprio. Quando Maria Amélia trouxe a mensagem, ela falava sobre isso. A dor, ela existe, mas você tem, ou você abraça essa dor, você vai para um lado ou você vai para o outro, mas se você ficar no equilíbrio, tá tudo certo. Não há ninguém na Terra que não esteja passando. Então, por que a minha dor é maior do que a do outro? A minha dor é igual à do outro. Seja ela material, emocional ou espiritual. A gente, com isso que a Valéria falou, é uma verdade, né? Mas a gente fica pensando, às vezes parece para nós que tem pessoas que têm uma dor maior do que a da outra. Mas pensa da seguinte forma: se você pegar um saco de 5 quilos de arroz, você consegue carregar? Agora, entrega esses 5 quilos de arroz para uma criança de 3 anos, ela vai conseguir carregar? Não. Então, a mesma coisa, um consegue carregar mais fácil do que o outro. Então, aos nossos olhos, a gente não consegue ver o que a pessoa tem de força para poder carregar aquela dificuldade que ela está levando, né? Então, é por isso que a gente não pode julgar. A gente não pode julgar. Por quê? Porque se a gente julga, a gente está julgando pelo lado que a gente vê e não com todas as informações necessárias para você fazer um bom julgamento. Entendeu? Então, por exemplo, de repente você vê aquela pessoa que está com aquele problema de saúde gravíssimo e sorridente para todo mundo. E aí tem aquele outro lá que tem
um probleminha encravado. qualquer e fica reclamando. Não dá para julgar. A gente não sabe qual que é a estrutura emocional e psicológica daquela pessoa, e talvez aquele problema pequenininho para ele seja tão pesado quanto aquela pessoa que tem uma doença gravíssima. Então, o que que a gente precisa fazer? Simplesmente amar. Tá. E aí? Aí eu estou pensando no que o Sérgio falou agora. Mas não tem aquelas pessoas que ficam de vítima, que ficam naquela, aquela coisa. E aí, como é que a gente vai saber? É ela. A estrutura psicológica dela permite ela resistir ao problema que ela está passando? A gente não está falando apenas de força física. Nós estamos falando de estrutura psicológica, né? A vivência que a pessoa tem, aquilo que ela foi ensinada. Então, para nós parece fácil passar por aquilo, mas para aquela pessoa, com tudo aquilo que ela aprendeu na vida inteira, com tudo que ela tem de bagagem espiritual, será que aquilo já não é um peso tão grande que ela não está conseguindo resistir? E outra coisa, não tem o que a gente possa fazer, falar. Se a gente sai do lado, ela não vai mudar. Se a gente fica do lado, ela também não vai mudar. Porque ela não tem essa estrutura. O que a gente pode fazer é Vibrar. e quando possível, dar uma luz para essa pessoa, né? Então, por exemplo, aqui, quando aparecem pessoas com dificuldades e no nosso julgamento existe forma daquela pessoa sair do buraco onde que ela está, a gente fala o que a gente costuma falar, que depende da pessoa, que a gente precisa ter amor, que a gente, sabe, esse tipo de coisa. É nisso que a pessoa vai encontrar forças para poder sair do estado que ela está. Agora, se ela ficar sozinha, será que ela vai conseguir? Mas eu ainda coloco mais. Mas isso não significa que a gente vai carregar essa pessoa. Não, é isso aí. A gente, aí é onde que a gente tem que fazer a diferenciação. Porque muitas vezes a pessoa se adapta e ela quer ser carregada. Aí não vai dar. Não vai dar pra gente carregar essa pessoa. Fica naquele chorinho, entendeu? Naquele que é é essa situação mesmo que você está falando. Fiquei pensando no que ele falou também. Mas isso daí a gente não vai mudá-la, porque ela vai ser assim. Ela vai ser esse chorinho, porque é assim que ela se vê, é assim que ela se vê como a pobre coitada, aquela que está sofrendo, aquilo que o mundo fez. Então, assim, a gente não vai ter o que a gente pode virar ela de cabeça para baixo, que ela não vai mudar. Ela vai se sentir assim. Entendeu? Então, A gente não pode esquecer nunca que os desafios pelos quais qualquer um está passando não é para punir a pessoa, e sim para ensiná-la. Agora, se a gente trabalha para tirar ou para facilitar a vida da pessoa, será que ela vai estar aprendendo alguma coisa? Não é que a gente não deve trabalhar para isso, para que a pessoa consiga superar. Não, nós devemos para isso. O que a gente não pode é fazer por ela. Entendeu? se ela não tem esse impulso, existe uma matéria na internet que ela fala assim: muitas pessoas estão adaptadas hoje em dia. Quando você faz uma vez, você faz duas, a terceira já vira obrigação. Né? É esse lado que a gente só tem que ver. Já vira obrigação por quê? Porque você tem que estar aberto para fazer. E aí, assim, qual é o estado psicológico dessa pessoa? O estado ruim é o dela, que acha que a gente precisa carregá-la. É aí onde que eu falo. A gente só tem um farolzinho nesse sentido. Não é que a gente vai deixar de ser amoroso e tal, mas dar a mão, estender a mão é diferente de carregar. E aí é onde chega a nossa parte. Estender a mão é uma coisa, carregar é outra. E às vezes a gente confunde. Quando a gente começa a ser muito solicitado, a gente vai para carregar. A gente, deixa que eu resolvo logo, porque vai demorar, então eu resolvo. A gente assume uma responsabilidade que não é nossa. E ali era só ficar do lado, olhando para a pessoa dar o passo. Era só isso que a gente tinha para fazer. E aí a gente fala assim:
Ai, não vai andar, então deixa eu fazer. Vai. Aí a gente vai lá, faz, e aí virou obrigação. E aí, quando você não faz, aí tem a cobrança, a pessoa fica brava com você. Fica Sim, sentida, magoada, porque você sempre fez, por que que não está fazendo mais? ela não gosta do não. É. Ela não gosta do não. Quem é que gosta do não? Vamos lá? Eu anotei nesse parágrafo que traz bastante esclarecimento. Você terá a chance de ver de perto essa situação em nossa atividade socorrista. Meu Deus, e os vibiriões são explorados da mesma forma que os ovoides? De forma bem parecida. Os ovoides são mais comuns em casos de obsessão complexa, que gera doenças severas em uma pessoa em particular. Já os vibiriões são predadores inconscientes, explorados para arruinar coletividades. Quer dizer que podem ser amparados por meio da incorporação mediúnica? Em verdade, poucos são os médiuns em condições de assumir a desconfortável tarefa de ímãs e higienizadores, catalisando tais espíritos para os processos abençoados da recuperação por meio da mediunidade iluminada e livre. Somente médiuns com saúde física e mental em relativa harmonia podem experimentar semelhantes atividades, em razão dos riscos de desequilíbrio energéticos. Quase sempre, após essas tarefas de socorro aos cemitérios, os vibiriões permanecem por algumas semanas no posto de socorro para esses contatos preliminares. Os grupos doutrinários que têm se apresentado para esse trabalho alteram sobremaneira o psiquismo coletivo de suas realizações durante essa etapa. Eis o imperativo do exercício seguro e consciente das tarefas de intercâmbio, que geram parcerias amenizadoras em favor também dos que se encontram em serviço no plano físico. Sem consciência de semelhantes processos, somente muito esporadicamente poderemos nos lançar a esse gênero de ação, envolvendo os encarnados. O universo é amor em expansão. Em todo lugar vige essa lei. Hoje podemos nos alegrar em presenciar a recuperação total de alguns desses corações, voltando a reconquistar sua integridade graças ao socorro do bem aos locais que se transformam em antros de trevas. Eu quis falar sobre isso por causa de uma coisa. Acho que aí termina. Somente descendo aos infernos, construiremos na terra um reinado de paz. Isso é que eu não sei onde que termina a palavra, é tudo junto para mim. Então é aqui. Tá. Quando a gente estava trabalhando no passado, tentando abrir novos trabalhos aqui no Pingo de Luz, né? Mas precisa. A Valéria sempre falou em que precisaríamos trabalhar em sintonia, né? E essa sintonia gera isso tudo que ele está falando. A sintonia gera comprometimento, o comprometimento gera o estudo gera o fortalecimento e o entendimento, e isso gera a união com os espíritos que vão levar a gente a fazer esse tipo de trabalho, se a gente desejar fazer isso. Então a gente não pode pular etapa. Se a gente pular etapa, o que vai acontecer? Os desequilíbrios energéticos que falou aqui. Não só com os vibriões, com os ovoides, mas com qualquer tipo de manifestação que a gente queira realizar. Entendeu? É isso. Não é tão simples assim. Não. Se organizar um trabalho, se colocar, trazer tudo isso. E foi basicamente por isso que a gente quis estabilizar um pouco o Pingo de Luz nos trabalhos que a gente realiza atualmente. Por quê? Porque a gente via que tinha muita gente querendo participar de todos os trabalhos. Só que se não houver uma harmonia para que isso possa acontecer, por exemplo, eu e a Valéria, nós estamos juntos nisso, né? Mas nem todo mundo nas suas casas tem marido e mulher trabalhando juntos, né? E o que acontece? Gera desarmonia. E aí começa a vir falta, e aí o trabalho não desenvolve. E o que pode acontecer, esse ir e voltar, pode gerar esses desequilíbrios que a gente está falando aqui. E aí as coisas começam a desandar em casa. Ah, então é por causa do trabalho online? Não.
é justamente por causa das escolhas que a pessoa faz, né? Então, que a gente compreenda isso, né? Quem sabe um dia, se a gente tiver mais pessoas podendo trabalhar mais dias, pessoas comprometidas que vão trabalhar, por exemplo, só naquele dia, mas vão estudar, tal, a gente não possa abrir um trabalho semelhante a esse que eles estão falando aqui, que a gente vê que é tão importante no auxílio, não somente aos encarnados, aos desencarnados, né? Porque nós estamos falando aqui de desencarnados, mas que afetam os encarnados, porque eles são utilizados para desequilibrar os encarnados. E o quanto que esses desencarnados necessitam da nossa energia para que possam ser auxiliados. Se recuperar. Se recuperar. E aí onde que está? A misericórdia de Deus trouxe para o médium isso. É uma troca. Eu equilibro você e você equilibra aquele que necessita. E você se fortalece e trabalha. É esse, assim, a lei do trabalho. Você vai lá e trabalha. Você se limpa, mas você ajuda o outro. A gente não pode esquecer que a energia densa que nos faz mal hoje pode ser uma energia sutil que vai recuperar um espírito desse que tem uma energia muito mais densa que a nossa. Então a nossa energia densa passa a ser energia sutil para ele. É isso aí. Porque é tudo relativo, né? A gente tem uma energia densa em relação ao espírito superior. Aos superiores. Mas eles podem ter uma energia mais densa ainda, que a nossa pareça para eles mais leve. Eles se beneficiam com isso. Mas não pensa nisso. Não pensa nisso. Não pensa nisso. Pode existir essa possibilidade, mas não pensa nisso. Porque na hora que a gente inicia um trabalho pensando nisso, a gente já iniciou derrubado. Eu já sou superior a isso. Eu sou superior. Estou ajudando. Não, eu achei interessante a colocação, só queria... Mas então, é interessante para ser guardada lá num canto e não ser utilizada. Porque a partir do momento que eu utilizo isso, eu já derrubo um trabalho. Mas você diz utilizar pensando. Eu sou... Tá. Na realidade, o que eu falei isso é para que a gente possa compreender como é que funcionam as energias. A gente doa as nossas energias para esses espíritos e os espíritos superiores doam as energias deles para nós. Por isso a gente sai mais elevado, desde que acreditemos e tenhamos fé de que isso realmente aconteça. Porque senão a gente fica protegido dessas energias superiores. Alimentam-se de energia radiante de posse e emite um campo em ressonância que adoece emocionalmente grupos e contaminam ambientes. Estava lá na página que a gente leu, antiga. É por isso que eu estou retornando a frisar. Isso que eu li, a gente já leu. Eu só estou retornando que, se a gente vai lidar, vamos iniciar um trabalho de socorro. Você acha que eles vão gostar? Evidentemente que não. Evidentemente que não. E aí o que acontece? Estou indo para o trabalho, vou doar a minha energia superior. Tu cai. Não, imagina. Tu cai, porque aqui é a primeira coisa. Eles adoecem no campo de ressonância, grupos e contaminam os ambientes. Qual é a contaminação maior? Meu grupo é ótimo, meu grupo é fechado, eu me dou muito bem com o meu grupo, eu derrubo o grupo. Não existe grupo fechado, não existe grupo perfeito. Existem sintonias que se buscam, se renovam, se respeitam, se fortalecem. A partir do momento que o grupo tem isso, tem essa percepção, ele cai, porque ele cai através de si próprio. E ninguém precisa derrubar, ele se derruba sozinho. Sim. O orgulho está se achando... O orgulho, o ego. Enquanto tiver o orgulho e o ego, a gente cai. E o trabalho cai. O trabalho não rende. Sempre vai ficar aqui naquela mesmice, até terminar. Nunca se desenvolve. Os médiuns vão perdendo o quê? A afinidade. Não conseguem rastrear mais. O feeling. Não consegue, não tem. Por quê? Por que a espiritualidade vai colocar, vai abrir esse médium? Se ele vai se perder? Se ele já se perdeu? Ele se perdeu nele mesmo. Ele deixou de fazer a sua reforma íntima. E isso a gente não está falando de um grupo de socorro. Isso a gente está falando de todos os grupos. Todos os grupos correm o mesmo risco. Se a gente
só depende de nós mesmos, né? Aí você fala, você é chata. Não, a gente já caiu muito. A gente já caiu muito. Humildade, né? É A gente já humildade. tomou muito samba-lelê, a gente já caiu muito, a gente já tomou muito samba-lelê, a gente já foi chamado muita atenção pela espiritualidade nesse sentido. Prestem atenção no que vocês fazem. Vocês têm uma responsabilidade. Então, exemplifique essa responsabilidade. Você tem um grupo, o trabalho não sai, você pode ter certeza, existe problema nesse grupo. Não existe você formar um grupo e o trabalho não sair, porque está todo mundo ruim. Existe infiltração. Não existe isso. E não é o dirigente, não é nada, é o grupo. É o grupo. É o grupo. E o grupo precisa expandir essa consciência para compreender o passo que ele está dando. O que aconteceu para ele dar esse passo? O Sérgio falou uma coisa. Se ele tem um grupo que oscila, um entra, outro sai, outro fica aqui, outro fica ali, não vai dar certo. Ele não é homogêneo. Cada dia ele está de um jeito. É de um jeito. Qual é o mentor que está ali? A espiritualidade fica lá no... E aí? Né? Quem vai trabalhar? Quem vai trabalhar? Quem vai trabalhar hoje? Quem veio? Tem que ter responsabilidade, né? Entendeu? Então, assim, são diversas coisas, né? Que você fala assim, mas isso desestabiliza, é o que mais cai. E é o que mais acontece, é o que mais cai. E é o que menos as pessoas conseguem enxergar. Porque ninguém assume a responsabilidade. Porque aí é a responsabilidade individual de cada médium. De cada um. Entendeu? Acho que nós podemos parar por aqui, porque se a gente vai começar, a gente vai avançar 6 horas, né? Mas são 58. Tá bom. Então a gente parou em o socorro espiritual em reuniões mediúnicas para a limpeza do submundo não significa apenas conversão do pensamento de chefes de falanges ou líderes radicais da maldade. Sim. Eu pensei que a gente fosse terminar esse capítulo hoje. Mas já podemos começar a estudar o 7, né? Já, um novo conceito de educação mediúnica.